Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Estamos terminando o segundo mês do ano, meus amigos. Logo, logo, quarta-feira, vamos iniciar o terceiro mês do ano e aí nós vamos caminhando com a graça de Deus, nosso Pai. É muito bom estar com vocês, os nossos amigos que estão conosco aqui na nossa sala virtual, os que nos assistirão depois também. E para iniciar essa noite, eu quero realizar com vocês a nossa leitura habitual. Vamos lá. Que é daquele pequeno grande livro que eu falo para vocês, né? Agenda Cristã. A nossa leitura hoje é razoável pensar nisto. Essa mensagem está lá na página da minha edição, é a página 90, 95, tá? É a lição 29. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista adorno verbalista. É sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que compete ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Agenda Cristã, pelo querido espírito André Luiz, e a psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E assim, meus amigos, vamos iniciar o nosso evangelho online, pedindo à nossa amiga Iraídes que faça a oração inicial para nós. Seja bem-vinda, Iraídes. Boa noite, minha querida. Amigos queridos aí, né, todos. Que Jesus vem derramar as bênçãos, como sempre, né, Tânia? Nossos corações, nossas almas. E mais uma vez, meu mestre, força, fé, coragem para nós, né, nas lutas diárias, para que possamos perseverar, hoje e sempre. Perseverar sem lamuriar, né? Sem maldizer as vicissitudes, né?
e agradecer, ser grato a esses bondosos amigos espirituais, principalmente aí da nossa casa, do José Marques Garcia, que estão nos amparando sempre, que adentram sempre os nossos lares, não só na segunda-feira, mas nos instantes que eles podem nos visitar. Eles vêm nos visitar, vêm nos escorar, vêm nos intuir, né, o melhor a fazer, sobretudo a paciência, a resignação, a coragem, não é? Porque as coisas são tão claras aos olhos de Deus e a gente faz uma tempestade. Mas Jesus sabe, Jesus tenha sempre a piedade de nós, dessas crianças ingênuas, e nos intui, né? Filho, vai. Uma vez mais, filho, vai, né? Nós agradecemos muito a essa equipe maravilhosa, ao amado coração de Jesus, que está sempre conosco, a nos iluminar o caminho, a estrada, a jornada. Aos familiares já desencarnados também, os amigos, né, que nos amparam, nos assistem, em nome de Deus e de Jesus, né, torcem por nós. Senhor, nós te agradecemos sempre, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu bendito nome em toda parte. Dai-nos o pão material e o pão espiritual. Perdão de nossas dívidas, que são tantas, como tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe entregue à tentação de nós mesmos, a nossa inferioridade. Livra-nos, ó Pai, do mal que ainda reside em nós, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Obrigada a essa equipe maravilhosa do Esperança e Fé. O vô Marx, né? Como diz a dona Termines. Obrigada, vô Marx. Que assim seja. Que assim seja. E antes de convidar a nossa querida amiga, né, que vai fazer a exposição do tema da noite, que é um tema, assim, que, olha, eu acho que aqui todos nós temos muito, estamos até vendendo, que é a paciência nos dias de hoje, né? Nós andamos assim, ó, super pacienciosos, esperamos tudo com essa paciência cristã. Eu vou compartilhar com vocês uma leitura do Evangelho, que é... Opa, cadê? Nosso Evangelho. Opa, estou abrindo a da nossa amiga. Vou pegar o outro aqui. Que é só uma parte. Peguei um pequeno fragmento, né? Que está lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse Evangelho que tem assunto para todos os momentos da nossa vida, né? E hoje o tema é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a paciência. Sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, tudo que passamos, meus amigos, tem um motivo de ser, né? E muitas vezes estamos aí para treinar a nossa paciência. Quero agora convidar a nossa amiga, ela é, como se diz,
Ela é lá da cozinha do nosso centro presencial, né, Rutineia? Seja bem-vinda, minha amiga, companheira da USE Intermunicipal de Franca. Hoje ela está aqui conosco, representando a USE Intermunicipal. Seja bem-vinda, minha amiga. E é interessante esse tema, que é o tema do mês da USE, né, das palestras sistematizadas, o bem-aventurado dos brancos pacíficos. E a gente naquela, nossa, preciso preparar, já está chegando quinta, sexta-feira e tal. E o que eu fui olhar? Esse tema a gente já tinha feito no próprio Esperança e Fé, na reunião de quinta-feira. Eu disse, gente, a bola procura o craque. Então, na própria reunião de quinta, eu já tinha apresentado, né, a paciência, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então, assim, eu acho que essa casa precisa que eu fale desse tema, caiu para mim de novo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Por que será, né? O que é a bem-aventurança? Vamos dizer assim, não no sentido assim, de privilegiados, né? Mas feliz, né? Feliz quem é brando, feliz quem é pacífico. E a gente precisa até entender assim, o que é essa felicidade, o que é essa bem-aventurança. Não é um estado de contentamento permanente, mas é um estado de paz de espírito, é um estado de espírito. Pode passar um pouquinho. Ah, não, o Júlio estava na quinta, mas eu não vou repetir, não. Então, tá. Para começar, aí a gente começa lá com um trechinho do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Essa frase ela está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5 também. Quando eu leio essa frase, eu costumo pensar também em outra, que eu gosto muito, né? É aquela que Cristo fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim não morrerá. E eu costumo falar assim, né? Mas quem também não crê, não morrerá. Porque todos somos imortais. E aquele que não crê, um dia ele vai descobrir Jesus e tudo que ele nos trouxe e vai crer. Então, quando a gente fala que bem-aventurados são os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, eu coloco no mesmo patamar. O que eu entendo? Que talvez hoje não sejamos todos brandos, não sejamos todos pacíficos, porque nós não temos a real dimensão, a real compreensão do que é a obra divina, do que é a tarefa do Cristo, do nosso papel do universo, na nossa evolução. Nós ainda não entendemos. E quando nós entendermos e trouxermos esse conhecimento para as questões morais, todos nós seremos brandos, todos nós seremos pacíficos, porque esse é o ideal do Cristo, não é? Então todos nós vamos herdar a terra. Não é só um grupo, mas eu vou herdar essa terra, não no sentido de posse, mas no sentido de pertencimento à obra de Deus, quando me tornar brando e pacífico. Né? Porque quando me atinge essa brandura, esse estado, não de passividade, como fala? De não encontro a palavra agora, para não dar impressão compassiva, aquela pessoa que se cala, aquela pessoa que humilha, aquele estado de paz, eu vou ser merecedor disso tudo que Deus tem para nós. Então, nesse capítulo, a gente vai ver não só essa questão dos brandos e dos pacíficos, mas ele trata de 3 virtudes que se entrelaçam. Né? Então, o capítulo 9 é um capítulo que trata da benevolência, daquilo de sermos bons, de termos afinidade para com o próximo, né? De sermos boas pessoas mesmo, né? De colocarmos bem à nossa frente. Fala da afabilidade e da doçura, não é? De nos colocarmos de maneira branda, de maneira gentil para o nosso irmão em Cristo, aqui na Terra.
E o principal que nós reportamos aí desse capítulo que traz todos esses conceitos, que um tem a ver com o outro, né? Eu sou bom, por isso eu trato o outro com postura, por isso eu trato o outro com afabilidade, mas principalmente, se eu estou no estado de benevolência, né, de fazer aquilo que é bem ao próximo, se eu estou nesse estado de afabilidade e doçura, eu também preciso e deve estar conectado a isso, esse estado de paciência, né? Então, a paciência é tratada no capítulo 9, a partir das reflexões de um espírito amigo, que tem até a citação que aparece no Evangelho, né? Que esse espírito amigo ele vai dar a sua comunicação em abril de 1862, né? Naquele contexto ali de revelação kardeciana, naquele contexto de construção do Evangelho, que espíritos tão sábios se comunicam e dão ali a sua contribuição para a sistematização do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O seu som sumiu. Nossa, mas hoje está um problema. Tem hora, ele está vindo e ele está sumindo. Eu não estou vendo hoje a minha imagem, né? Eu não estou me vendo, eu estou vendo só o texto. Uhum. Você consegue me ouvir agora? Agora eu consigo, está normal. Vou repetir esse trecho. O que será que eu fiz aqui? Então, a gente estava falando das virtudes e sentimentos que se entrelaçam, né? E que são colocados nesse capítulo 9 do Evangelho, né? Essa benevolência, que é o bem agir, que é o bem sentir para com o meu próximo, essa afabilidade, né? Que eu vejo muito atrelada à doçura. Eu, sem olhar, não saberia nem diferenciar essa questão assim, que eu sou bom, eu desejo bem, eu faço bem para outra pessoa de uma maneira gentil, né? Então, eu entendo isso. Essa relação da benevolência, da afabilidade e da doçura. E, por fim, é colocado nesse capítulo a questão da paciência, né? Eu desejo bem, eu faço bem com doçura, mas eu preciso estar num estado de paciência. Isso vem de onde? Das reflexões de um espírito amigo. E é um espírito que se comunica ali no Evangelho, trazendo a sua lição a respeito desse tema, né? Do Evangelho, que tem outros espíritos ali que colocam as suas explicações e nos dão orientações, as instruções dos espíritos. Não sei se você me ouviu, mas eu vou pedir para você passar. Então, como boa professora que tentamos ser, eu sempre gosto de ir no dicionário, né? Então, quando o dicionário está em mãos, é o Aurélio. Quando ele está online, é o significado. O que é a paciência? Não é? Porque a gente, às vezes, tem vários conceitos de paciência, mas qual será que é o correto? Então, a paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Então, quando se fala ao longo do tempo, a gente já imagina que a paciência tem a ver com espera, não é? Tem a ver com esperar. Tanto esperar algo acontecer, como esperar algo acontecer em alguém. O que é o algo acontecer em alguém? Olha, por exemplo, a gente está aqui com um filho adolescente, por exemplo. Eu tenho que ter paciência, porque o adolescente não vai mostrar um estado de maturidade, uma decisão madura agora. Eu tenho que continuar trabalhando como educadora para que ele chegue nesse estado. Mas não é hoje. Então, você paciência, eu saber esperar. Mas eu gosto de falar sempre, eu saber esperar trabalhando, não é saber esperar parada. Porque aí não vai acontecer aquilo que eu espero. A paciência, ela consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. Não é? Então, eu saí, teve problema no trânsito, o guarda parou, chegou atrasado. São coisas que eu posso mudar?
Às vezes não, né? Então, às vezes acontece algumas coisas assim, né? Principalmente eu não gosto muito assim, de atraso e tal. Ai, por que, Senhor? Por que isso não deu certo? Por que eu amanheci doente, não fui trabalhar? Eu não queria dar essa falta médica, eu queria dar minha falta no outro dia. Eu questiono, eu pergunto para Deus. Mas quando eu tenho paciência, eu falo assim, ó, tolerar. Tolerar esses fatos, né? Interferir, se for possível, mas se não for, saber suportar aí. Então, o que fala realmente desse suportar é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. Como é que fala? É interessante a gente ver que tem situações que a vida coloca para a gente. Se não tem paciência, a gente é obrigado a criar. Você já viu em situação de doença? Não é? Quando a gente vai no médico, né? Tanto no médico particular, a não ser que eu pague a consulta, né? Eu não tenho bala na agulha para pagar toda a consulta ali à vista, né? Tanto no particular como no público, primeiro a gente tem que esperar para ser atendido. Às vezes a gente entra num estado de doença, não adianta eu querer que aquilo acabe rápido, né? Eu preciso esperar para ser atendido, para ser medicado, o tratamento. Então, adianta desesperar? Não, naquele momento a vida me obriga a ser paciente, porque aquela situação está sendo colocada para mim. Mais um, Tânia. Mais um. Então, não, foi 2. Volta 1. Então, o que se fala aqui no Evangelho, né? Primeiro, a questão de paciência. Eu já trouxe uma questão de doença, né? Paciência e sofrimento. A aceitação daquele sofrimento. Então, como que é essa paciência nessa condição? No Evangelho vai falar, olha, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória dos céus. Não é? Então, é interessante quando a gente usa essa palavra eleito, né? Não é assim que Deus me achou mais importante do que um outro espírito para passar por determinada situação. Mas ele me elegeu no sentido de, daquele momento, eu ser o espírito mais preparado. Tanto preparado no sentido de mérito, como preparado no sentido até de necessidade de passar por uma determinada situação. Vai mais um, que aí eu mostro uma situação que ela é de aceitação. Né? Eu acho que aparece a mãezinha agora, né? Então, o que é a aceitação? Tá aí a mãe com o bebezinho no hospital. Olha, é o que tem para hoje, não é? O bebezinho está doente, nessa encarnação ela é a mãe, então ela precisa aceitar essa situação para ela poder modificar. Então, isso é uma situação de doença em outras situações da vida da gente, né? Então, essa aceitação, nesse caso, ela vai vir da crença, da fé, do sentimento na finitude das provas e das expiações. O que é isso? Crença, sentimento, finitude. É entender, olha, hoje eu estou passando por uma situação de doença, com outra pessoa, comigo mesmo. Hoje eu estou passando por uma situação de miséria, mas isso é temporário. Deus não vai querer que eu fique nessa situação para sempre. E eu preciso também ter meios de lutar para que essa situação acabe. Mas eu preciso aceitar que nesse momento eu estou na doença, ou eu estou na fome, ou estou numa situação moral muito difícil, né? Porque a gente sabe que tem coisas assim que às vezes são até mais difíceis que a doença e a fome na vida da gente, que são as nossas provações morais. E às vezes entender que essas situações que nós estamos passando, elas podem ser a libertação de erros do passado. Né? Então, coloco ali a foto da mãezinha com o filho,
né? Então, aqui, mães acompanhando filhos em tratamentos de saúde. Então, a gente não sabe ali da vida pregressa, das internações dessa mãe com esse filho. De repente, sei lá, pode ser uma criança ali que tem uma doença que se origina ali de uma expiação passada, de algo que ela fez com que o outro passasse. Essa mãe pode ter tido uma influência em algum erro do passado. Então, ela precisa aceitar que ela precisa estar com esse espírito nesse momento e trabalhar junto com ele pela superação desse mal. Então, a aceitação não é eu falar assim, às vezes, olha, eu estou doente, pronto, vou aceitar essa doença, e sentar e cruzar os braços. Mas é a luta, né? Ali são dois espíritos, né? Junto com esse espírito ali, no caso de filho que me foi confiado, pela melhoria, é a luta naquele momento para que a sua dor seja amenizada. No caso da mãe, ela vê essa dor física, né? Que é derivada de um mal moral, né? Que às vezes você tem uma dor física, a causa dela não é só física, ela é moral também. E nesse processo aí, os dois estão se trabalhando mutuamente pela melhoria, né? Moral de cada um, mesmo que não tenhamos consciência disso. Então, nesse sentido, essa paciência é o aceitar. Porque se eu só consigo modificar se eu aceito. Vocês já viram uma pessoa que tem vício? Como é difícil, né? A cura desse vício, primeiro, porque é um vício, né? Estou falando do vício da dependência química. Tem outros do jogo, inúmeros, né? Mas, assim, ele é um exemplo claro da dependência química. Acho que outros, acho que todos eles, né? Quando a pessoa fala, não, eu não sou alcoólatra, não, eu só bebo umas. Ou seja, ela não aceitou ali a sua chaga. Se ela não aceitou, não há o que curar, não há o que fazer. Então, você tem que ter paciência, porque não vai sarar nada. Não é? Mas se eu aceito, não, eu tenho esse problema, eu tenho esse vício, eu tenho essa doença, eu tenho esse defeito, aí sim, eu vou ter que ter a paciência comigo ou com o outro para que isso melhore. Então, o primeiro passo para melhora é a aceitação. E, nesse caso, a paciência é saber superar essas etapas que a gente passa até essa superação. Tânia, pode mais uma? Aí eu estou falando da paciência, né? Estava falando da paciência. Perante as situações difíceis, dei o exemplo da doença. Então, a paciência ali era comigo mesmo e com os acontecimentos, né? Então, a mãe ali estava esperando que o filho tivesse a cura, então a paciência realmente é com os acontecimentos. E quando eu coloco essa paciência como caridade, então estou falando aqui, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Não é? Então, fala aqui desse embate da caridade material com a caridade moral. Então, ali, ó, já estou saindo um pouquinho da condição de só sofredora para a condição de alguém que pode ajudar. Mas o que seria paciência ali nesse caso, né? Então, teria até a figurinha de duas moças, uma conversando com a outra, né? Então, o que elas estão falando aí? Não sei, mas o que era a intenção de representar? Uma ouvindo, desabafando, poderia até ser um terapeuta, um psicólogo. Gente, vocês já repararam? Acho que todo mundo já reparou, né? No dia que eu estive lá no centro, que eu falo muito assim, que eu estou muito online, né? Eu gosto muito da atividade online. Me acomodei muito nessa questão de não ter que sair de casa. Mas eu falo que o prédio do Esperança e Fé, para mim, ele é um tônico revigorante, né? É muito interessante essa relação que eu tenho com aquele ambiente. E a gente estava até falando muito das situações lá da Covid, né? Eu lembro que eu cheguei, fazia tempo que me encontrava, o senhor Edivaldo, Mário Nardini, né, o pessoal que frequenta ali,
E eles falam, mas o que você entendeu aí desse tempo da Covid e tal, né? Eu acho que se relaciona muito com esse trecho da paciência como caridade. E eu fui falando assim de coisas que eu observei assim, da minha vida particular, da vida particular de outras pessoas, né? Que a gente ficou isolado, mas pôde observar muitas coisas, né? É muito interessante isso, né? Quando está escuro, o invisível nos salta aos olhos, né? E foi muito interessante observar isso, né? Como foi difícil para as pessoas estarem nos seus lares, se reencontrarem com elas mesmas. Eu não estou falando assim da fome física que houve, das necessidades, né? Estou falando dos transtornos psicológicos que aconteceram, porque as pessoas estavam procurando fora aquilo que deveria estar dentro delas, né? O sair, os amigos, as paqueras, né? Essa vida muito... a gente, uma teoria sociológica, né? Que fala que é uma modernidade líquida, né? Essa questão dessas relações que não são firmes, dessas relações que não se fixam, né? Então, como foi triste, como foi, às vezes, deprimente para muitos o estar na casa. Muitas vezes não suportar quem morava na sua casa, que era ali, um parente, um amigo, um irmão, um esposo, uma esposa. E justamente por quê? Porque as pessoas se acomodaram muito nessa questão, nossa, minha vida é muito efêmera, eu não tenho tempo para nada, eu tenho que sair correndo, chega no final de semana eu tenho que aproveitar a vida. E presta atenção comigo, parece que aproveitar a vida nunca é na casa da gente, né? Parece que a obrigação de aproveitar a vida é fora de casa. Nossa, a minha filha falou até aqui agora, né? Mas que coisa, né? E o que eu percebi disso, né? Até aqui em casa, que a gente ficava aqui estudando, as três juntas, né? Essa aproximação de ver, às vezes, os problemas de cada um, que às vezes a gente naquela vida corrida não veria, mas o que eu notei muito? Essa falta de paciência de estar com o outro, porque a vida boa é fora de casa, né? Para todo mundo que a vida boa é fora de casa, né? A vida boa é comer fora de casa, tudo é fora de casa. E onde estão os nossos maiores desafios, gente? Onde estão as nossas maiores expiações? Dentro da nossa casa, né? Então era muito difícil ouvir o outro, era muito difícil ter paciência com o que o outro tinha a dizer. Porque não acontecia nada, só acontecia o que estava na nossa casa. E eu acho que foi isso que Deus quis da gente naqueles anos, né? 2020, 2021, né? Olha para os seus, olha para o seu lugar, né? Depois você olha para os outros, depois você se abastecer de você mesmo, né? E eu achei um período assim, muito interessante. Não de achar bom, de achar bonito, mas que as pessoas precisavam se olhar, né? Acho que já pode passar para mais um. Então, aí a gente fala muito dessa questão aí, né? Acho que nem era para passar, mas deixa aí, né? Desse ouvir o outro, dessa caridade que é você se doar para outra pessoa. Não doar igual eu brinco muito assim com o exemplo da sopa, né? Eu falo que eu tenho para oferecer para a doutrina é a minha falação, né? É a minha falação, né? Não me manda fazer a sopa, não me manda pedir na campanha, que lá não dá certo para mim, não, né? Que dá certo é vir aqui, conversar um pouquinho, ler, compartilhar com vocês. Mas às vezes eu falo assim, né? Nossa, mas era fácil fazer a sopa, né? É até uma terapia, né? Igual eu tô falando aqui, gente, estou falando aqui na palestra, os meninos estão aqui respondendo, né? Respondendo assim, elas estão fazendo falta de educação, não, né? Mas eu estou falando aqui, elas estão ali de fundo, né? Eu estou lá fazendo a sopa, gente, né? Cebola, cenoura, arroz, conversa, retruca, não retruca. Então, para mim, tipo assim, ó, se eu tivesse lá fazendo a sopa, se eu tivesse essa habilidade aí, eu falar esse dom, Deus não dá dom, né, gente?
de fazer uma comida legal assim, para muita gente, podia até ser um exercício, né? Igual falando assim, eu tô quietinho, ó. Gente, eu lido com 500 pessoas por dia. Só assim, agora você vai fazer a sopa, eu estou descansando. Estou descansando aqui, ó, picando, refogando, mexendo ali, tá? Então, para mim, isso não é o maior desafio, né? O maior desafio, talvez, para a gente seja realmente estar com gente, sentar, ouvir o que a pessoa tem a dizer, ver o seu ponto de vista, deixar ela se colocar. Então, estou falando dessa paciência, né? Não estou falando mais da paciência de eu aceitar as coisas difíceis, os desafios que a vida me coloca. Eu estou falando da paciência de me desafiar a ouvir, a contribuir com os desafios do outro. E não é contribuir com os desafios do outro de falar assim, eu vou dar uns conselhos. Né? Os outros gostam de dar uns conselhos, né? E o que é o conselho? É eu colocar o meu ponto de vista, não é? E o que é meu ponto de vista, né? Igual eu falo assim, que a gente está aí com filho jovem, filho adolescente e tal. Olha, o meu ponto de vista é de uma pessoa que já tem uma profissão, que já passou dos 40 anos, e que às vezes eles não têm, né? Então eu falo, mas será que você não está vendo, né? Igual eu falo muito, e será que eles não estão vendo que aquilo lá está errado? Não estão. E quando eu estou aqui numa condição assim, ó, de exercitar a paciência, eu preciso entender o lado do outro, não é? Então, às vezes, eu lembro que a gente tem vários grupos, né, de várias pessoas que fazem muitas coisas pelos outros. Aí um fala assim, eu não vou dar mais cesta básica para aquela pessoa, não. Ah, lá ela vendeu a cesta. Fala assim, gente, aí a gente tem que se pôr no lugar do outro. Olha, o que ele pensa quando ele pede uma cesta? Será que é só a fome? O que eu penso quando eu dou uma cesta? Será que é só matar a fome? Será que não são outras situações aí envolvidas? Qual que é a maturidade do outro? Não é? Então, eu estou ali para julgar ou para ouvir? Então, quando eu falo dessa paciência enquanto caridade, é saber ouvir, mas não é saber ouvir só o que o outro está me contando, não. É saber entender o contexto que ele está, as suas necessidades, os seus pontos de vista. Então, de repente, se eu estou dando a cesta para a pessoa, ela está vendendo, será que é da cesta que ela está precisando? Será que ela está precisando de uma lição de moral? Será que ela não está precisando só ser ouvida? Não é? Porque o jeito dela falar não é só ela contar que eu fui largada, abandonada com 5 filhos. Tudo isso que ela está mostrando é uma maneira dela se contar. E a gente precisa ter paciência até de ver assim, olha, com quem que eu estou lidando? Será que eu estou disposto a ajudar essa pessoa? Porque, na verdade, eu estou sendo ajudado. É igual quando a gente ensina, né? A gente vai falando, mostrando, e de repente a gente está aprendendo ali novos meios de ensinar uma atividade, né? De entender como que a pessoa aprende. E assim, não é só lá na sala de aula, de alfabetização e outras coisas. Assim é na vida. Não existe isso de eu só ter paciência com o outro, querer colocar a minha verdade. Eu preciso aprender com as diversas verdades. Eu preciso ouvir o outro, ouvir o que ele tem a contar, entender como ele vive, como ele pensa. Não achar só que o meu é o certo. Ou também não achar só que o meu é o pequeno, é o menor, é o ruim, né? Porque eu estou falando de situações em que a gente é o adulto mais amadurecido, né? Quando eu falo de situações de pai e de mãe, eu me coloco aqui mais como mãe. Quando eu estou falando de um diálogo, de ter paciência, eu estou falando dessa paciência com um espírito mais imaturo, que está precisando de orientação. Mas tem os momentos em que eu sou um espírito imaturo, em que eu tenho que ter a paciência comigo mesmo. E eu preciso saber me colocar para um espírito mais experiente, para esse espírito poder me orientar também. Não é? Aí, até que hora que a gente fala, Tânia?
Tem mais um pouquinho, né? É até às 10. Ah, mas até às 5 para as 9. Ah, não, mas aí dá para fechar. Né? Então, eu falei isso, ó, paciência com as coisas da vida, paciência para o outro, tanto para eu ouvir, tanto para eu me colocar. E a gente vai se colocando isso, né? Nessa situação. Tá, eu falei disso um pouquinho, do sacrifício mais agradável a Deus. Falei que quando eu estou na questão assim, né? Se eu quero oferecer a minha caridade, não pode ser assunto, para mim, assunto, eu acho que até um descanso, né? A caridade, descanso mental, viu, gente? Não estou falando do cansaço físico, não. Fique imaginando assim, que é segurar uma panela aí desse pessoal de Dona Nina, Denner de Monta, que alimenta não sei quantas pessoas aí. Às vezes, uma rodada, né? Mas que a nossa paciência aqui, no caso, seria a paciência do ouvir e do falar também, né? E desse falar como um diálogo com outra pessoa. Então, quando eu falo dessa paciência, eu falo desse sacrifício mais agradável a Deus. Eu estou falando dessas situações, né? Existe muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Então, uma vez, eu fui no atendimento fraterno, depois da pandemia, não, mas é muito interessante, né, que a gente tem aí os reveses da vida. E me falaram, olha, não é o bonzinho que vai te levar à evolução, é aquele que te provoca. E todo mundo pode ver, né? Porque, não sei, às vezes até para mim, isso, sei lá se eu sou diferente, mas eu acho que não. Que todo mundo tem dentro do seu lar aquele que te cutuca. Não no sentido só de te chamar para briga, mas aqueles comportamentos, não é, que te desafiam. Né? E às vezes desafia mesmo, né? Desafiam não, né? Nesse sentido assim, nossa, mas eu tenho que suportar isso. Nossa, mas isso é demais. Nossa, mas tudo aquilo que eu mais odiava ver no meu filho. Ou então o contrário, nossa, meu pai queria que eu fosse essa pessoa e eu não sou. Né? Então a paciência aí é saber lidar com essas provações que estão no nosso lar, às vezes no nosso trabalho. Mas vocês sabem que o lar ele é a maior escola. E da gente aprender a conviver, da gente aprender a fazer dessas situações um aprendizado. E esses dias eu até falava assim, né, sobre uma pessoa homoafetiva, né, falando assim, nossa, todo homoafetivo parece que é filho de um pai autoritário, né? Acho que nem todos, né, mas muitos que a gente conhece, sim. Toda mãe sozinha parece que é filha de um pai autoritário. Então, o que eu vi dessas observações, né? Todas que eu conheço, né? Vendo assim, alguns casos assim. Olha, que para aquela pessoa autoritária, machista, aquilo era uma aprovação. Aquela situação desafia, né? Eu fui lembrando de pessoas assim, né? Dos seus pais, mães, das criações. Não, pelo amor de Deus, gente, não estou aqui radicalizando, mas para a gente ter exemplos claros. Não é? Então, o que é a paciência? Tanto de pai como de filho. Aí, dessas duas situações, é aquele pai aprender que aquele filho é uma criatura de Deus que está ali para evoluir ao seu lado. E aquele filho compreender que aquele pai é fruto de um tempo em que existia tudo o que tem hoje, mas tudo era velado e ele não aprendeu a conviver com pessoas que pensassem e agissem diferente dele. Então tá aí. Olha o exercício de paciência. Ao longo de uma vida, 50, 60 anos, você é filho daquele pai. Fala até uns 60, que geralmente, né? Você imagina, quem é pai de um filho de 60 deve ter mais ou menos 90. Então, olha que paciência, ao longo de uma vida, as pessoas vão aprendendo a conviver, vão vendo que aquilo não é nenhum absurdo,
e, quiçá, peço a Deus que possam se perdoar ao longo dessa vida, por ofensas, por mágoas que têm umas das outras. Né? Então, nesse sentido, existe a paciência. Às vezes, eu não estou falando de uma pessoa que eu vou aconselhar, eu não estou falando de uma situação de doença que às vezes vai durar dias, mas estou falando de relacionamentos que duram uma vida. E tomara Deus, né, chegar do outro lado tendo vencido essas diferenças. Não é? Quem tem muitos irmãos aí, né, sabe como é que é essa relação, né, de pai e mãe. Hoje as crianças não vivem isso, né, que são filhos únicos, uns dodóis, né, de ver, assim, né, pelo menos eu vejo na minha casa, nossa, a que era mais parecida com o pai era que o pai mais brigava. Por quê? É um espelho, e ao longo de uma vida vão aprendendo a se suportar. Mais uma, Tânia, que é um encerramento, acho que até já acabou, que eu olhei assim, era mais isso. Né? Então, às vezes, o que a gente precisa? Analisar friamente a situação, mas não um frio de indiferença, mas um frio do jeito que a gente está vendo aqui. Olha, por que eu tenho isso na minha vida? Onde cabe a paciência nessa situação? Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Né? Então, é isso. Ó, se a gente olhar para frente, a gente vai ver que a gente tem muito a caminhar, mas tem mais a agradecer do que sofrer. Né? E a paciência tem muito disso, né? Até da gente parar e analisar a nossa própria trajetória aqui na Terra, de nos olhar há 15, 20, 30 anos atrás e ver a nossa própria evolução como ser humano, como a gente reagia diante de determinadas situações, como reage hoje, o que nós aprendemos com as situações. Então, concluindo, porque senão a gente vai falando, a primeira paciência é conosco mesmo. Aí você fala, Lúcio, mas a primeira caridade também, a primeira paciência, tudo é com a gente primeiro. Porque quando a gente consegue se gostar, se tolerar, procurar se melhorar, a gente consegue ser com os outros. Então, vou concluir aqui, né? E não falar mais não. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse que censurar. Ao passo que tem de desfiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, para eu mesmo não falar, eu vou agradecer a recepção. Eu me convidei para vir aqui hoje, né? E sempre muito bem acolhida, sempre muito feliz de estar nessa esperança e fé, mesmo que não seja fisicamente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Rutineia. Eu estava aqui pensando, né? Quantas vezes por nada a gente fala, perdi a paciência. É porque a gente não tem, né? Então, nós temos muito de perdi a paciência. Não, eu não tenho a paciência. Então, Rutineia, nossa gratidão. Muito obrigado por esses momentos de reflexão sobre a paciência. E que nós possamos exercitar ainda mais essa semana a nossa paciência, né, meus amigos? Gratidão, Rutineia, muito obrigada. E lembrando, né, Rutineia, que no próximo mês nós não teremos o Evangelho, nós teremos o Evangelho da USE com a Semana da Família, né? E nós aqui também planejamos um pouquinho diferente as nossas reuniões de segunda, né? Na primeira, como sempre, será a nossa amiga Valdete, na primeira segunda-feira, é o livro Paulo Estevão. Na segunda, a nossa amiga Ângela virá falar um tema também sobre a família.
Na terceira semana, olha só quem nós vamos ter de novo, a Valdete. A Valdete vai vir conversar conosco sobre a reencarnação de Segismundo e a formação de uma família. Então, para a gente ver o tanto que a espiritualidade amiga nos ajuda na formação da nossa família e o tanto que a gente tem que ter paciência, né? Porque nós estamos todos evoluindo, né, Rutineia? Então, esse item que a Rutineia nos trouxe hoje do Evangelho é muito importante. E aí, na quarta semana, eu também ainda não sei, né? É o Jean que está organizando, né, Rutineia, a questão da escalação dos palestrantes da Semana da Família. Aí nós vamos ter um tema da USE sobre a família. Nós precisamos estudar muito a família. Nós precisamos para a nossa evolução da família, né, pessoal? Embora muita gente está deixando família de lado, não podemos fazer isso. A família é o próximo mais próximo. Como a Rutineia disse, né? Eu não tenho muita paciência em fazer a sopa. A minha questão é falar. E na família, a gente vai exercitando tudo isso, né? A família é aonde a gente vai aprendendo para poder conviver melhor na sociedade. É o nosso próximo mais próximo. Não adianta eu ir fazer a sopa, né, Rutineia, e esquecer da família. Então, oi, Iraís. Então, terminando aqui, vamos agora para nossas vibrações finais. É o momento de quem trouxe o seu copinho de água. Se não trouxe o seu copinho de água, mentaliza o filtro da tua casa, onde a espiritualidade amiga vai trazer esse medicamento para fluidificar as nossas águas. Vamos pedir também, nesse momento, que Jesus, nosso Mestre Maior, Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, visitem os nossos lares, para que nós possamos, a cada dia, melhorarmos um pouquinho, melhorarmos a nossa paciência, o nosso olhar carinhoso para com os nossos próximos que convivem conosco, que possam também levar toda essa energia benéfica para os nossos amigos, para os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, nos hospitais, que todos possam ser fortalecidos. Neste momento, meus amigos, pense naquele irmãozinho que está passando por uma necessidade, né, um infortúnio oculto, e essas preces, essas vibrações possa chegar até ele. Vamos pedir para os nossos governantes, para o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente, que eles possam ser abençoados, amparados, na missão que eles têm que desenvolver, né, que eles estão incumbidos de exercitar neste momento, em prol de toda essa nação, né, do nosso querido Brasil. Enfim, vamos mentalizar o nosso planeta, para que ele possa receber vibrações de paz, de amor e de união. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos
a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E que possamos sempre, meus amigos, durante essa semana, naqueles instantes que que a gente achar que está bem difícil, vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus. Ele está sempre conosco. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada, nossa querida amiga Rutineia. E até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Jesus. Até a próxima semana, meus amigos. Muito obrigada.